A ciência moderna não deixa espaço para admiração e mistério, certo? Errado. Independentemente de ser matéria escura no cosmos ou a origem da vida, muitos aspectos de nossa existência ainda não foram esclarecidos. Mas mesmo o nosso passado continua a confundir os cientistas. Aqui você encontrará 10 objetos que não deveriam existir. Estes artefatos estão ao ar livre. Dê uma olhada por si só e descubra se eles viram nossa visão do mundo de cabeça para baixo. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. O astronauta da Catedral de Salamanca. Um homem de fato espacial com botas grossas para um passeio na Lua e um aparelho de fornecimento de ar não é nada fora do comum se a foto vier da NASA. Em uma catedral espanhola no século XVI, as coisas parecem bem diferentes. A figura na fachada da entrada não deixa muito espaço para a interpretação. É tão obviamente um astronauta que outras explicações estão fora de questão. Resta saber se esta figura é realmente tão antiga quanto a igreja, cujas origens remontam até o século XII. Investigações recentes mostram, não é uma relíquia antiga que apoiaria a tese de visitantes de outros mundos que se dedicam ao espaço. A figura é muito mais jovem. Foi somente em 1992 que os estudantes fizeram uma brincadeira durante os trabalhos de restauração. É realmente lamentável e, ao mesmo tempo, a explicação de outro enigma que também pode ser encontrado na entrada desta catedral. Um demônio comendo um sorvete com 3 bolas. Pelo menos os restauradores foram criativos. E a Catedral de Salamanca tem, assim, outro ponto de venda totalmente único. As bolas de Klerksdorp. Uma estranha descoberta foi feita em Ottosdal, na África do Sul. Cerca de 200 pequenas esferas foram desenterradas nas minas Wonderstone Ltd. Seu tamanho não é muito perceptível, de 3 a 4 centímetros de tamanho, e consistem em hematita ou wollastonite, com uma pequena quantidade de hematita ou goetite. O que as torna tão especiais é sua forma como esferas quase completas. Algumas têm entalhes uniformes e outras cercam uma cavidade preenchida com uma substância macia. O que é realmente espetacular, no entanto, é sua idade. Diz que elas têm 3 bilhões de anos. Para comparação, os seres humanos existem há cerca de 4 milhões de anos. Quem fez essas esferas e com qual finalidade? Afinal, não poderia ter sido o ser humano. A própria vida na Terra só surgiu há cerca de 3,77 bilhões de anos. No entanto, há também vozes críticas. Alguns pesquisadores acham que as pedras não são tão perfeitas, que só têm essa aparência a partir de perspectivas individuais. Elas também são tudo, menos perfeitamente redondas. Qualquer que seja a verdade, as pedras são incríveis, e se você vier a Klerksdorp, você definitivamente deve vê-las por si mesmo. Elas estão em exposição no museu de lá. O telefone celular de 800 anos. As lendas rodeiam alguns telefones celulares. Diz que eles ainda trabalharam depois de permanecerem deitados na água por anos ou caindo de uma rocha. Mas um telefone celular que é encontrado depois de 800 anos? Foi o que aconteceu em Fuchs am See, perto de Salzburg, Áustria. Arqueólogos escavando o local encontraram um artefato que parecia suspeitosamente como um telefone celular Nokia, mas com teclas com caracteres sumérios. Os sumérios viveram na Mesopotâmia, onde atualmente se encontra o Iraque, no 3º milênio antes de Cristo. Uma tecnologia bastante avançada para um povo antigo, pode-se pensar. Mas talvez Salzburgo já fosse um resort de férias para visitantes de todo o mundo naquela época? Em qualquer caso, a imagem do telefone celular ficou viral e desencadeou uma propaganda e foi vista por algumas pessoas como evidência de viagens no tempo. Só muito bizarro para ser verdade, não é? O telefone celular remonta a 2012 e foi utilizado por artistas para fins de marketing com o nome Babylonokia. Isso é bom. Ninguém realmente quer receber uma conta telefônica com 800 anos. Hieróglifos de aviões egípcios. Os antigos egípcios foram uma das primeiras, mais avançadas e notáveis civilizações da humanidade. Seu legado se espalhou pelo Mediterrâneo e outros povos, como os gregos e os fenícios, se beneficiaram de sua tecnologia. E ainda assim,
Alguns de seus personagens parecem ter ido muito mais longe. Símbolos representando aviões, uma máquina com um rotor que se parece confusamente com um helicóptero moderno. Estes hieróglifos existem de fato. Os egípcios receberam a visita de uma civilização avançada. Será que eles mesmos eram capazes de construir máquinas voadoras? A ideia parece óbvia, mas os pesquisadores advertem contra tirar conclusões precipitadas. Por um lado, é um absurdo que tais maravilhas técnicas não tenham sido mencionadas em nenhum lugar. Por outro lado, os egiptólogos suspeitam que os sinais foram criados mais por acaso, por exemplo, através da meteorologia ou ao sobrescrever velhos hieróglifos. Mas certamente vale a pena vê-los, e quem sabe, talvez já existisse uma versão antiga da Era Aegypti. iPhone com 2.100 anos. A Apple é conhecida como uma empresa que gosta de estabelecer novos padrões. Com o primeiro iPhone em 2007, a empresa conseguiu fazer exatamente isso. Ou foi um plágio? Na Sibéria, um reservatório liberou uma cova de 2019 devido a uma seca prolongada. Nele estava uma jovem mulher que havia sido enterrada há mais de 2.000 anos. Os parentes enlutados tinham lhe dado tudo o que ela precisava na vida após a morte, incluindo, é claro, um iPhone. Pelo menos é o que muitos observadores pensavam que o objeto retangular, feito de uma espécie de carvão marrom, era. Natasha, como os arqueólogos chamavam a mulher morta, veio do período Huno. Os pesquisadores não querem realmente acreditar que ela se comunicou com a tecnologia do século XXI. Eles suspeitam que se tratava de uma fivela de cinto, mas ao menos ela poderia descansar em paz, sem ser constantemente perturbada pelas mensagens aí do WhatsApp. Antigo laptop. Os antigos gregos não são considerados apenas os fundadores da filosofia, mas também das ciências naturais. Grandes matemáticos como Pitágoras ainda hoje são um nome familiar para todos os estudantes, embora muitas vezes desagradável. Como os gregos foram capazes de fazer descobertas tão importantes? Será que eles usaram algum tipo de computador? Parece absurdo, mas isso se torna substanciado por uma escultura grega criada por volta do ano 100 a.C., que mostra uma mulher sentada com uma garota segurando um laptop aberto. A escultura vem de um túmulo e é de fato genuína, mas os pesquisadores a acenam. Presumivelmente, é apenas uma caixa de joias, da qual uma senhora de alto escalão escolhe as suas joias. Mas quem sabe, talvez o falecido quisesse simplesmente assistir a um vídeo. Bolsas antigas. Para algumas pessoas, as bolsas de marca são um modo de vida e um símbolo de status em um só. Mas será que isso também se aplica às deusas? Relevos antigos parecem ser uma tendência generalizada para as bolsas da moda. O mesmo modelo é encontrado em imagens do deus Quetzalcoatl, no México, assim como na imagem de uma pessoa mítica alada na antiga Assur do século 9 a.C. A bolsa pode ter sido um sucesso de exportação, também encontrada em templos antigos na Turquia ou em esculturas dos Maoris, na Nova Zelândia. Será que os deuses antigos desceram à Terra depois de uma viagem de compras conjuntas? Ou, de forma mais realista, as culturas estavam em contato umas com as outras? Os pesquisadores pensam que isto é improvável, uma vez que as culturas não só foram separadas espacialmente, mas também floresceram em épocas diferentes. Portanto, não sabemos exatamente, mas a opinião predominante é que se trata de um símbolo universal para o cosmos. Isto é indicado pelo cabo semicircular. Talvez, porque sejamos honestos, o que poderia ser um símbolo melhor para o universo do que uma bolsa de design cara? Bicicleta antiga. A história da bicicleta começou em 1817, quando o oficial florestal alemão Karl von Drais apresentou uma nova máquina em funcionamento. Ou pelo menos, os livros de história dizem isso. Mas será que é verdade? Os índios parecem ter estado à frente de seu tempo. Pelo menos há uma imagem de um ciclista no templo Panchavarnaswamy, e o templo tem cerca de 2.000 anos de idade. Por mais intrigante que seja a imagem, os pesquisadores não querem acreditar em um avanço da pesquisa dos antigos índios. Eles suspeitam que o ciclista foi gravado muito mais tarde. O templo foi renovado nos anos 20, em uma época em que as bicicletas já estavam amplamente disponíveis. Quem sabe, talvez um trabalhador tivesse uma piada e imortalizasse a si mesmo e seu equipamento esportivo neste templo antigo?
Mapa Piri Reis. Na era dos descobrimentos, os mapas eram muito procurados. Quanto mais preciso, maior o valor. O mapa do almirante otomano Piri Reis, que pode ser visto no Palácio Topkapi, em Istambul, é particularmente impressionante. Foi até incluído na lista do Patrimônio Documental Mundial da Unesco em 2017. Entretanto, o mapa ganhou notoriedade geral quando surgiram rumores de que mostrava a costa da Antártica em um estado sem gelo. Esta linha costeira só é conhecida desde os anos 70, graças à moderna tecnologia. Piri Reis sabia mais do que deveria saber? As investigações modernas, entretanto, encontraram grandes desvios em relação à costa atual da Antártica. O mapa também não é tão preciso em outras partes quanto às vezes se afirma. Os cientistas consideram, portanto, que esta estranha linha costeira foi mais atraída por suspeitas, pelo que o almirante pode ter tomado a sua sugestão das sagas antigas. Bateria de Bagdá. Se você encontrar uma bateria na capital iraquiana, Bagdá, não é nada fora do comum. Mas, se datar de cerca de 300 a.C., é. Então os antigos iraquianos já tinham uma luz elétrica? Durante as escavações de 1938, os pesquisadores encontraram uma panela de barro com uma barra de ferro presa a ela. É possível que esta tenha sido uma espécie de bateria que pudesse gerar até 2 volts. Possivelmente tenha sido usada para tratar a dor ou para produzir um leve brilho, o que naturalmente teria sido muito impressionante para as pessoas na época. Infelizmente, investigações mais precisas não são mais possíveis. A bateria foi saqueada durante a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Portanto, se você subtrair brincadeiras e erros, ainda restam alguns mistérios do nosso passado. O que você acha? É justificado o ceticismo dos pesquisadores? Ou existe um segredo por trás de um ou outro mistério, afinal? E você conhece algum outro caso em que nossa visão do mundo começa subitamente a vacilar? Escreva pra gente aí nos comentários e sinta-se à vontade para colocar as suas informações e comentários. Até a próxima!